Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, gente. Olha, gente, eu sei que hoje é dia de vídeo, né? Que vai sair lá no canal do YouTube logo menos, às 19. Mas eu tô num trânsito danado aqui em São Paulo e eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas eu mal estou andando, então eu nem posso considerar que eu tô dirigindo. Para quem é aqui da capital sabe o que eu tô falando. Então eu resolvi aproveitar. Novamente, meu celular está apoiado ali, soltei o áudio do Telegram e estou gravando esse áudio para conversar com vocês um pouco sobre um caso que aconteceu ontem, inclusive, né? Um caso que chegou até mim como uma reclamação a princípio, né? Uma reclamação contra o filtro, na verdade. Eu sei que não foi uma reclamação no sentido de crítica, mas foi uma reclamação no sentido de desabafo. Essa pessoa que chegou até mim pelo direct, aqui eu não vou revelar o nome dela, me confessou que é muito difícil, tem sido muito difícil acompanhar o filtro, porque o filtro tem feito com que ela refletisse muito sobre a vida, pensasse muito sobre a vida, buscasse entender cada vez mais o que ela sente, o que ela pensa, as coisas que acontecem, se lhe fazem bem, se lhe fazem mal, se estão coerentes ou incoerentes com os seus propósitos, com os seus objetivos, com as suas metas. E eu queria começar dizendo que eu fico muito feliz por estar gerando essa reflexão nas pessoas, né? Eu tenho como bandeira a importância de desligar o modo automático ou o modo avião, como eu brinquei na live de segunda, que a vida nos impõe, para que passemos a pensar nela como eu acho que ela deve ser pensada, né? Tal qual nós a vivemos. E se a vivemos, a sentimos. E se a sentimos, a pensamos. E se a pensamos, precisamos refletir sobre tudo isso que pensamos, sentimos e vivemos. A tal da vida poética que eu já mencionei algumas vezes. Mas não é para isso que eu estou gravando esse áudio. Eu estou gravando esse áudio porque uma das reclamações dela era, de fato, que em algumas relações que ela se metia, ela se doava demais e não recebia o mesmo da outra pessoa. Ela estava sempre disposta, sempre disponível e, em geral, as pessoas a usavam, vamos dizer assim. Entendam o que eu quero dizer com a usavam, né? Na verdade, aproveitavam da companhia dela por algum momento ou da disponibilidade dela por algum momento e depois simplesmente sumiam, simplesmente não queriam mais, simplesmente fugiam de qualquer tipo de relação. É engraçado isso, né? Aquele filtro tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com o dia que eu fui rejeitado pelo silêncio. E tem muito a ver com o que eu também respondi para ela. Eu falei, olha, pessoa, existem pessoas que fogem ao conflito de uma forma extrema, ao ponto de não se darem ao trabalho ou terem medo de comunicar algo que pode te desagradar. Porque as pessoas em geral, elas não estão muito acostumadas a terem conversas difíceis. Vocês concordam comigo que isso é realidade? Quantas vezes você já sentou na mesa com alguém para não falar algo de bom? Quantas vezes você pediu uma call ou pediu uma reunião para tocar em assuntos um pouco espinhosos? Quantas vezes você chamou os seus pais, ou o seu irmão, ou sua irmã, para trocar uma ideia mais cabeluda, né? As pessoas não estão acostumadas ao conflito, né? Por mais que nós vivamos em diferença, nós vivamos em divergência. Por mais que nós vivamos tendo em mente essa diversidade, nós não estamos confortáveis em colocar isso na mesa para discutirmos as coisas. Então foi isso que eu disse a ela. Eu falei assim, olha, se ele sumiu, se ela sumiu,
se a outra pessoa também sumiu, se uma multidão sumiu e sequer se deu ao trabalho de comunicar que estava sumindo, primeiro, ela com certeza é uma pessoa que não está disposta ao conflito. E segundo, eu tenho compaixão por essa pessoa. Porque, como eu digo, é nesses conflitos que a gente se descobre. É nesses incômodos que a gente evolui. É nessas colocadas em xeque que a gente cresce. E quando eu disse isso a ela, eu quis dizer que se ela se colocou em conflito sozinha, uma vez que ela foi até a terapia e comunicou tudo isso e ouviu da terapeuta uma reação, ela era alguém que estava disposta a melhorar. Ela era alguém que estava disposta a se desenvolver. De todo modo, ela foi dizendo, e foi falando, e foi repetindo. E eu fui só ouvindo. Porque muitas vezes, gente, de verdade, a solução não é proveniente de outras pessoas, da crença que você tem, da medicina que você se vale, das soluções que você busca. Muitas vezes as soluções estão em vocês. E eu tenho muito isso pra mim, sabe? Isso tem muito a ver com a ideia do chão que piso que sempre menciono aqui. Então pra mim a solução estava nela. Eu só estava ouvindo ela falar até que ela chegasse. Não seria eu que iria dar essa solução, até porque quem sou eu, né? Do que eu sei, o que eu vivi, que me qualifica para solucionar a vida dos outros. Longe disso. Eu, na minha ignorância plena e na minha humildade em razão do reconhecimento dessa ignorância, jamais teria a soberba de imaginar que eu conseguiria falar para ela qual é a solução para o problema dela. Eu só dei os ouvidos. E ela me disse. No fim ela me disse: a verdade, Thomas, é que eu dependo muito do outro. Eu não consigo ficar sozinha. Eu não consigo fazer as coisas sozinha. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, seja na familiar. Eu dependo muito do outro. Aí eu falei: pronto. A tua solução tá aí. Porque por mais que nós sejamos seres criados no coletivo, ambientados no coletivo, formatados para vivermos no coletivo, nós precisamos ser autossuficientes. Somente a partir do momento que a gente se basta é que a gente vai procurar o outro. Nesse ponto eu discordo muito daquela frase de as duas pessoas se completam, sabe? Eu entendo que uma pessoa só se completa. Uma pessoa só é suficiente. Ela se basta. Mas a gente se agrega ao outro, se gruda no outro, porque a vida a dois, ou a três, ou a quatro, ou no coletivo é melhor. Porque a vida que não seja só é melhor. Mas a vida que é vivida tão somente por você também é completa, também é suficiente, também basta. E foi isso que eu disse para ela. Eu falei: você só vai se dar bem com alguém a partir do momento que você não depender dessa pessoa para estar bem com você mesma. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Eu vou até repetir, porque a partir do momento que você depende de outra pessoa para estar bem, você nunca vai estar com ela pelas razões certas. E uma dessas razões é justamente o fato de não ser necessário para que você viva tê-la contigo. As pessoas que nós amamos, as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que nós criamos vínculos e conexões e relacionamentos e nutrimos amor, são
pessoas das quais nós não dependemos. São pessoas das quais a presença em nossas vidas se faz tão somente pela vontade e não pela necessidade. E eu espero que todos nós comecemos a pensar dessa forma. Primeiro, buscar essa autossuficiência, buscar o que basta. Buscar como nós mesmos nos bastamos. E em segundo lugar, entender quais relações nós não dependemos. Essas são as relações mais puras, são as relações baseadas na vontade e não na necessidade. Gente, queria fechar o áudio de hoje desejando uma excelente quarta-feira para vocês. Logo menos tem um vídeo do canal e esse áudio fresquinho para essa reflexão permanecer, na verdade, para essa reflexão manter o propósito do filtro, que é de fato gerar cada vez mais as reflexões que a pessoa com a qual eu dividi essa história também teve. Valeu, gente. Um beijo.